hoje é sobre o lado direito do balanço patrimonial, onde nós encontramos o passivo exigível e o patrimônio livre. Na verdade, o passivo ele é formado por três grupos. Então nós temos no passivo o grupo circulante, onde eu coloco as obrigações com vencimentos até o próximo exercício social. O próximo exercício social são os 12 meses seguintes a contar do dia do meu balanço. Essas obrigações, nós podemos ter aqui salários a pagar, duplicatas a pagar, impostos a recolher, adiantamentos de clientes, aluguéis a pagar, provisões sobre obrigações. Provisões são valores que eu ainda não tenho certeza, mas eu sei que eu tenho que pagar alguma coisa. Então, todas essas obrigações podem aparecer no meu passivo circulante. Depois de colocada todas essas obrigações com vencimento até o próximo exercício, eu monto o segundo grupo do passivo. Então eu vou chamar de passivo não circulante, onde eu coloco as obrigações com vencimentos após o próximo exercício social, após 12 meses a contar do dia do encerramento do meu balanço. Eu posso ter algumas contas do circulante no não circulante também. O que vai me direcionar são os vencimentos de cada obrigação. Eu posso ter uma duplicatas a pagar circulante, posso ter uma duplicatas a pagar não circulante. Sempre vai depender dos vencimentos no momento em que eu encerrar o meu balanço patrimonial. Nós chamamos o passivo circulante e não circulante de passivo exigível. Então, encerrando o passivo exigível, eu vou montar o patrimônio líquido. O patrimônio líquido também é um passivo, mas ele é um passivo não exigível. O patrimônio líquido representa os créditos dos proprietários perante a nossa empresa. E o passivo exigível representa os créditos de terceiros perante a nossa empresa. Então nós temos passivo exigível, créditos de terceiros, capitais de terceiros. E patrimônio líquido, créditos dos proprietários, capital próprio. O patrimônio líquido ele tem a seguinte formação. Quando eu inicio a empresa, a primeira conta que aparece na contabilidade é o capital social. O capital social representa o valor que os proprietários colocaram no contrato social. Eles prometeram esse valor para a empresa. Então a empresa é constituída através de um capital social. Esse capital social, ele é dos proprietários. Ele é formado por ações. Então, os tipos de ações e os tipos de empresa nós temos no início da apostila. Você aprende isso na matéria de Direito Comercial. Vamos imaginar que nós abrimos uma empresa com um capital social no valor de R$200 mil. É apenas um valor hipotético, para ter noção de valores. Só que os proprietários, eles não tinham todo esse dinheiro para colocar nesse momento. Então eles entregaram para a empresa apenas o valor de R$150 mil. Nós já aprendemos que dinheiro entra no ativo. Então eu vou registrar aqui no meu ativo, no caixa, geralmente valores altos, conta bancária. Mas nós ainda não abrimos uma conta bancária. Então eu vou colocar direto no caixa o valor de R$150 mil. Então nesse caso eu falo que existe na contabilidade uma parte que os proprietários prometeram, mas não entregaram para a empresa. Então é o meu capital a integralizar. Então o capital social prometido no contrato é R$200 mil, mas os proprietários entregaram o valor de R$150 mil. Falta integralizar, falta realizar R$50 mil. Então a conta capital a integralizar é uma conta retificadora do meu grupo patrimônio líquido. Então veja bem, capital social R$200 mil, menos capital a integralizar, R$50 mil. O que eu tenho integralizado é essa diferença, que é o que está colocado na minha empresa. Está colocado R$150 mil. Ok. Em seguida, nós podemos encontrar também uma conta no patrimônio líquido chamada ações em tesouraria. Essa conta também é uma conta retificadora. Aqui o exemplo vai ficar estranho, mas eu só tenho essas contas para trabalhar com vocês. Então vamos imaginar o seguinte. A empresa decidiu abrir o capital social. O que seria abrir o capital social? Aumentar o capital social. Nós vamos emitir novas ações. Então vamos inventar um valor hipotético. O nosso capital social, que é de R$200 mil, nós vamos aumentar mais R$30 mil. Um valor simbólico apenas,
para entendimento. Então, esse capital agora está em 230 mil. Essas ações que nós emitimos, abrindo o capital social, aumentando o capital social, elas ainda não foram vendidas para ninguém. Elas encontram-se em poder da empresa. Então, nós falamos que essas ações estão em tesouraria. Então, o que são ações em tesouraria? Ações que fazem parte do capital social da empresa, mas elas estão encontradas em poder da empresa. Elas não são de nenhum sócio, elas são da própria empresa. Então, é outra conta retificadora no meu grupo Patrimônio Líquido. Então, olha só, toda conta retificadora no meu patrimônio líquido, eu vou falar que é uma conta devedora, porque nós aprendemos que o patrimônio líquido é um grupo credor. Então, o capital social é uma conta credora. As contas negativas são contas devedoras. Em seguida, eu posso encontrar no meu patrimônio líquido as reservas de capital. As reservas de capital, elas representam as contrapartidas dos acréscimos ocorridos no meu patrimônio. Esses acréscimos podem acontecer de várias formas. Partida contra partida. Se houve um acréscimo no patrimônio, lembrando que eu trabalho com partida dobrada, eu vou dar a partida, são as aplicações. Eu vou ter que mostrar de onde veio isso. É a contrapartida, são as origens. Então, para entender as reservas de capital, por falta de espaço, eu abri 3 exemplos aqui ao lado. Então, vamos a eles. Em primeiro lugar, como nós temos ações em tesouraria, essas ações podem ser vendidas a qualquer momento. Os sócios, os donos da empresa, eles podem adiantar um dinheiro para a empresa para ter preferência no momento de comprar essas ações. Então nós falamos que são os bônus na subscrição de ações. Vamos imaginar que um dos proprietários entregou o valor de 10 mil reais para a nossa empresa. O dinheiro vai sempre entrar no meu ativo, ó. 10 mil entrou aqui. Partida e contrapartida. Então, ó, houve um aumento do meu patrimônio através de bônus na subscrição de ações. Então, para fechar a minha contabilidade e a minha partida dobrada, eu tenho que visualizar. Esse aumento do ativo foi graças a esse bônus na subscrição de ação, que é uma reserva de capital. Vamos a um outro exemplo. Ágil na venda de ações. O que seria o ágil na venda de ações? Vamos recordar que nós temos ações em tesouraria e essas ações podem ser vendidas a qualquer momento. Essas ações, em primeiro lugar, serão vendidas ao sócio que já pagou pelo bônus, mas não necessariamente serão vendidas para ele. Depende, qualquer outro sócio pode comprar. Esse sócio que pagou o bônus, ele pode abrir mão dessa aquisição. Independente se é ele que vai comprar ou não, a nossa empresa decidiu hoje vender ações em tesouraria. Vamos vender para uma pessoa de fora, entendeu? Não vamos mexer com esse bônus. Então nós vamos vender para uma pessoa de fora. Um novo acionista está entrando na empresa. Ele está adquirindo essas ações em tesouraria. As ações valem 30 mil, certo? Nós vamos vender apenas uma parte delas. Nós vamos vender 10 mil reais de ações em tesouraria. Mas esse novo sócio, ele vai pagar um pouco mais. Por quê? Porque a nossa empresa ela está em ascensão. E a empresa estando em ascensão, as ações têm sua valorização. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos adicionar um valor nessas ações e vender para esse novo acionista. Contabilmente, ela tem um valor nominal de 10 mil. É uma parte dessa aqui que eu vou pegar. Então, das ações em tesouraria que eu tenho 30, eu vou tirar 10 mil para vender para ele. Eu vou continuar aqui com 20 mil de ações em tesouraria. Mas esse novo sócio que adquiriu essas ações, ele entregou para a nossa empresa 12 mil reais. Então, no nosso ativo, entrou mais 12 mil. Então, veja bem, saíram ações em tesouraria no valor de 10 mil, mas no meu caixa entrou 12 mil reais. Essa diferença é o ágil na venda das ações. Então, nós vamos colocar no grupo reservas de capital, esse ágil na venda das ações, no valor de 2 mil. Ok. Terceiro exemplo para reservas de capital. A nossa empresa tem a possibilidade de emitir títulos. E esses títulos poderão ser vendidos para pessoas que se beneficiem do lucro da nossa empresa. Eles serão participantes do lucro da nossa empresa. Não são proprietários da nossa empresa, não são acionistas. Esses títulos apenas dão direito que eles recebam participações dos nossos lucros.
A empresa pode emitir esses títulos e doar ou vender. Se ela faz a doação, contabilmente eu não registro nada. Apenas no final do ano, se houver lucro, eu vou contabilizar o lucro que foi dado para essas pessoas. Mas se a nossa empresa vender esses títulos, eu vou precisar contabilizar. Então vamos supor que nós vendemos esses títulos para alguém. Um diretor que saiu da empresa, se aposentou, ou mesmo que ainda está na função, não importa. E ele comprou participação, ele vai participar dos lucros da nossa empresa. O valor que foi pago foi R$5.000. Então, ó, novamente, está entrando R$5.000 no nosso ativo. Só que em contabilidade, toda aplicação tem a sua origem. Então eu vou mostrar no grupo reservas de capital que a origem desses 5.000 foi uma alienação de partes beneficiárias. Vendas de partes beneficiárias. Nós vendemos os títulos para essas pessoas que vão participar dos lucros da nossa empresa. Então, esses são apenas 3 exemplos de reservas de capital. Seguindo o raciocínio do nosso patrimônio líquido, nós temos um grupo que não será abordado agora na contabilidade básica, na contabilidade geral. Nós chamamos de ajustes de avaliações patrimoniais. Os ajustes de avaliações patrimoniais, eles recebem as contrapartidas das avaliações feitas nos ativos e nos passivos da nossa empresa. Mas essa matéria, ela é abordada na contabilidade avançada. Nós podemos ter ajustes credores, que aumentam o nosso patrimônio líquido, e nós ganhamos com esses ajustes. E podemos ter ajustes devedores. Esses ajustes vão diminuir o nosso patrimônio líquido. Significa que nós perdemos com esses ajustes. Repetindo, nós não aprendemos isso ainda na nossa matéria de contabilidade básica. Em seguida, nós temos um grupo chamado reservas de lucros. Também por motivo de espaço, eu abri um campo aqui para reservas de lucros. Então vamos relembrar o que são reservas de lucros. No final do período, a minha empresa apura o resultado. Ela compara receitas com despesas e descobre se houve lucro. Desse lucro, uma parte eu vou separar para o governo. Nós chamamos de contribuição social e imposto de renda. Após o cálculo dos impostos para o governo, eu faço o cálculo das participações prometidas. Então a nossa empresa promete uma participação dos lucros. Lembre-se do que eu expliquei sobre partes beneficiárias. Eles serão um participante do nosso lucro. Então nós temos 5 participantes, que já foi abordado em outro vídeo também. Debenturistas, empregados, administradores, partes beneficiárias e fundos de assistência a empregados, ok? Depois de calculadas essas participações, o saldo do lucro do exercício eu transfiro para uma conta, que é chamada lucros ou prejuízos acumulados. Nessa conta chamada lucros ou prejuízos acumulados, eu tenho novos procedimentos. Nessa conta eu calcularei as reservas de lucros e também calcularei os dividendos que eu vou pagar para os acionistas. Então, o que são reservas de lucros? É uma parte do lucro que eu tive no ano e que eu reservo para o meu futuro. Toda reserva, ela é uma conta credora, porque se eu tive lucro, o meu patrimônio líquido cresceu, eu reservei para o futuro. Temos várias reservas de lucro. Reserva legal, que já foi abordada em outro vídeo. É uma reserva obrigatória, equivale a 5% do lucro de cada ano e tem 2 tetos a ser respeitados. O primeiro teto é o teto obrigatório, onde diz que a reserva legal acumulada não pode ultrapassar 20% do meu capital social integralizado. Então esse é um teto obrigatório. O segundo teto é um teto opcional. O teto opcional diz que a reserva legal, somada às reservas de capital, ela poderá parar se esse valor junto, o valor da reserva legal, junto com as reservas de capital, atingir 30% do capital social integralizado. Então esta é a reserva legal. Eu faço essa reserva porque a lei me obriga. E ela tem a finalidade de proteger o passivo da nossa empresa, proteger as nossas dívidas, tá certo? Em seguida, existem também no grupo reservas de lucros, as reservas de contingências. O que seria uma contingência? Seria um imprevisto. Então, para fazer a reserva para contingência, eu tenho que verificar se o estatuto da minha empresa determinou. A reserva para contingência eu vou usar toda vez que ocorrer um imprevisto na empresa, que ocorra um prejuízo.
Mas eu só faço essa reserva para contingência se ela estiver estipulada no Estatuto Social da minha empresa. Em seguida, eu tenho um grupo também dentro das reservas de lucros, que são as reservas estatutárias. Reservas estatutárias no plural. Eu posso fazer várias reservas estatutárias. Todas elas estarão definidas no Estatuto Social da minha empresa. Geralmente, uma reserva estatutária é feita para pesquisas futuras, certo? Expansão da nossa empresa, aumentos de capital social, coisas que a gente tem intenção de fazer no futuro, mas a empresa começa já a guardar um lucro para essa intenção. Mas lembrando, se no futuro a minha empresa começar a afundar em prejuízo, eu vou esquecer que eu estou fazendo essas reservas com essas finalidades, porque eu vou ter que socorrer a minha empresa. Então eu vou precisar usar reservas para cobrir o meu prejuízo, ok? Em seguida, eu também posso ter no grupo reservas de lucros, as reservas de lucros a realizar. Como nós aprendemos em contabilidade, o contador mostra o lucro contábil. Lucro contábil respeita o regime de competência. Todas as vendas foram lançadas no período. Muitas delas não foram recebidas. Então, quando eu mostro o lucro na contabilidade, é o lucro que o contador apurou de acordo com o regime de competência. A empresa não recebeu todo esse dinheiro. Por quê? Porque das vendas a prazo geraram duplicatas a receber. E o dinheiro só vai entrar no futuro. Então eu faço o cálculo de qual é o valor do lucro que ainda não entrou no bolso da empresa e jogo aqui nesse grupinho, lucros a realizar. Então, lucros a realizar, na verdade, são lucros que o contador mostrou na contabilidade, mas o dinheiro não entrou no bolso da empresa. Eu deixo nessa conta, lucros a realizar, e quando a empresa receber esses valores, eu vou estornando, eu vou revertendo essa conta de volta para aquela conta que chama lucros acumulados, para poder fazer coisas novas com elas. Então eu digo assim, a reserva de lucros a realizar é constituída no período com os lucros que eu mostrei contabilmente, mas não recebi financeiramente. E no futuro, quando eu receber financeiramente, eu posso utilizar esses valores para outras coisas. Lembrando também que essa reserva de lucros a realizar, ela afeta até o valor dos dividendos aos proprietários. Porque não é justo pagar dividendos aos proprietários com um lucro que ainda não entrou na empresa. Então, quando eu calcular os dividendos dos proprietários, eu vou abater essa reserva de lucros a realizar. E aí eu vou pagar um valor menor aos proprietários. E só quando a empresa receber esse dinheiro financeiramente, a gente vai fazer um pagamento desse valor aos proprietários. Ok? Ainda temos em reservas de lucros as reservas de incentivos fiscais. Antigamente, quando o governo ajudava a empresa, a gente jogava isso como doações e subvenções no grupo reservas de capital. A lei mudou, hoje ela reconhece que essa ajuda do governo são receitas, essas receitas geram lucros, e esses lucros que eu tive com a ajuda do governo, eu jogo nesse grupo, reservas de lucros, chamado reservas de incentivos fiscais. Existem outras reservas de lucros, elas são abordadas no nosso capítulo 4 da apostila, e vocês vão precisar estudar com mais calma. Tá, lembrando uma coisa, se uma empresa tem lucro, ela faz reservas de lucros, mas se uma empresa tem prejuízo, não tem como fazer reserva de lucro. Então a última conta que eu posso encontrar no meu balanço é a conta prejuízos acumulados. Mas preste atenção, eu não vou encontrar reservas de lucros e prejuízos acumulados. Não tem sentido. Então a lei diz o seguinte, se no final do período a empresa apresentar prejuízos, o que é o prejuízo? É a comparação das receitas com as despesas, só que eu tive mais despesas do que receitas. Então eu apresentei prejuízo. Então eu vou amortizar esse prejuízo com o saldo da conta lucros acumulados. Por que ela tem algum saldo? Porque se eu revertir alguma reserva no decorrer da história, ela ficou com algum saldo ali. Então eu vou tentar pegar esse saldo e cobrir esse prejuízo do exercício. Se não for suficiente, eu vou utilizar as minhas reservas de lucros. Lembrando que a reserva legal foi a primeira reserva que eu constituí com o meu lucro. Mas na hora de me ajudar no prejuízo, ela é a última que eu vou usar dentro das reservas de lucros. Se ainda assim eu continuar com prejuízo, aí eu vou montar o meu balanço com a conta retificadora, prejuízos acumulados. A lei ainda me possibilita de utilizar reservas de capital
para cobrir esses prejuízos acumulados. Mas eu não sou obrigado a fazer isso. A lei diz que eu posso usar reservas de capital para cobrir os prejuízos acumulados. Como a gente estuda para concurso público, então a gente tem que direcionar bem a situação da coisa. Então, pessoal, esse é o grupo passivo, que nós temos 3 grupos nele: o circulante, o não circulante e o patrimônio líquido, onde o circulante e o não circulante é o passivo exigível e o patrimônio líquido é o passivo não exigível. Essa foi a nossa aula de hoje.